Hoje iremos conhecer a trajetória da Jennifer Oliveira, que é a CEO da Império Consultoria Empresarial e Projetos, criada em 2009, que deu um importante salto em 2020, com atuações a nível internacional em Portugal. Olá, tudo bem? Estou aqui com a Jennifer, que vai contar um pouquinho para nós sobre a sua vida pessoal, como começou a sua trajetória profissional até nos dias atuais de hoje. Obrigada, Karina, pela abertura. É um pouco emocionante, né, quando a gente faz uma retrospectiva sobre a nossa vida pessoal. Foram grandes esforços até aqui, né? A Jennifer, ela é do estado do Mato Grosso, nascida em Cáceres. Saí muito cedo, né, daquela cidade, ainda adolescente, para estudar. Sou filha do seu Clodomir, dona Vânia, sou irmã do Aguilar. Tenho uma filha maravilhosa que se chama Olivia Liz. Um dos meus grandes sonhos era ser mãe e também está sendo um dos meus grandes desafios. Não por ser mãe, né, mas por desenvolver um ser humano, né? Sim. Em contrapartida, desde a adolescência, eu lidei com empreendedorismo, né? Ajudava os meus pais nos negócios da família. E nesse cerne a gente foi se desenvolvendo. Um dos pilares, né, da nossa família é o estudo. E meus pais tudo fizeram, né, em relação a isso. Quando eu decidi vir para São Paulo, era 5 horas da manhã. Meu pai acordava muito cedo e eu aguardei ele no sofá. E eu disse para ele: pai, eu vou para São Paulo. Para São Paulo, filha? E eu lembro como se fosse ontem a frase que ele me disse: vou te apoiar, se é o que você quer. Era um momento que a gente já tinha conseguido se estabilizar um pouco mais. Meu irmão já residia em São Paulo. Então nossos esforços eram, né, ainda estabilizá-lo aqui, para que depois, né, pensássemos em algo em relação aos meus estudos. Quando eu tive essa oportunidade de estar aqui, eu me relacionei com grandes pessoas da avaliação psicológica, reconhecida, né, internacionalmente, porque eu acredito no desenvolvimento humano, acredito que toda e qualquer empresa e o empreendedorismo inicia nessas relações. Isso que eu ia perguntar para você, cortando um pouquinho. Imagina. Qual a sua graduação, assim, que você escolheu? Por formação, eu sou psicóloga, mas eu não atuo na vertente tradicional que o mercado, né, reconhece. Eu atuo somente na parte estratégica de desenvolvimento empresarial e de grandes projetos. Muitas das vezes a própria Karina ou qualquer indivíduo deseja empreender, mas não reconhece suas habilidades e competências e não sabe em que investir. Então nós fazemos um estudo do mercado e automaticamente montamos o projeto para que a gente possa inaugurar. É uma das nossas grandes filosofias até então. Jennifer, então a Jennifer, além de ser mãe, empreendedora, psicóloga, fala um pouquinho pra gente sobre o empreendedorismo feminino, que tem tudo a ver com você. Sobre o empreendedorismo feminino, eu prego a seguinte filosofia: a mulher no mercado vem buscando anualmente. Eu falo anualmente porque é gradativa essas fases que nós, né, estamos enfrentando nos últimos anos. Vamos pensar na última década. Os nossos enfrentamentos ainda são superiores a uma questão de gênero, né? Porém, a Império, ela possui grandes aliados, né, que por si só são homens que acreditaram no nosso projeto. Porém, como mulher, eu acredito muito no empreendedorismo feminino, apoio e agarro qualquer iniciativa que hoje eu presencie uma mulher dentro de uma gestão, dentro de um processo, para que eu consiga transparecer um pouco da minha essência, né? Esse cunho afetivo em relação a gênero não é fixado, porém, sim, é uma abertura muito grande em relação a uma das filosofias e valores da Império Consultoria e Projetos. Jennifer, agora eu vou deixar assim, você à vontade. Se você quiser deixar uma mensagem para uma mulher que ela quer empreender, qual a mensagem que você deixaria? Muitas das vezes nós temos que pisar na dor, muitas das vezes nós não temos um plano de ação, nós não temos conhecimento e abertura para que a gente possa estar, né, se desenvolvendo. Eu acredito que uma das grandes filosofias da Império é essa paixão por desenvolver pessoas, né? Nós não trabalhamos com categoria, com classes, nós trabalhamos com projetos e idealizações individuais. Nós crescemos muito desde a pandemia, principalmente a nível internacional. Em 2020 foi nosso grande start no mercado. Nós desejamos aumentar as nossas estratégias
para o próximo ano em torno de 1.500 empresas, correlacionando alguns estados brasileiros que nós já estamos perpetuando. Nós desejamos iniciar algumas pontes aéreas no sentido de que esse relacionamento, essa profundidade mais com o cliente, semanalmente, mensalmente, seja mais estreitado. Nós temos dentro da empresa uma cúpula, né, de atendimento, nossos analistas, nossa parte administrativa, a nossa parte jurídica, enfim, arquitetos que também nos ajudam em relação às obras. Porém, esse relacionamento bem profundo muitas vezes acontece comigo e os nossos clientes sentem, né, esse calor, essa proximidade a todo momento, né? Eu participo de sonhos, objetivos, eu vi filhos deles nascerem, eu vi conquistar a primeira casa, eu vi empresários iniciar investimentos em outros segmentos por meio dos projetos que nós desenvolvemos, e eu valorizo muito isso, né? Eu valorizo esse relacionamento que... Isso que eu ia falar agora, é um relacionamento. Nós somos uma família. É uma família. É uma família. A Império se tornou uma fonte de desejo de muitos empresários, né? Há muitas pessoas que lá atrás... eu costumo dizer que isso é natural para muitos empresários, viu, Karina? Não ter abertura, muitas das vezes, ter que pisar na dor. Nem tudo, muitas das vezes, a Jennifer enfrentou de forma fácil, né, vamos dizer assim. Então, tiveram-se grandes esforços. Eu não fui uma aluna nota 10 em tudo, mas eu sempre tive esforço. Eu lembro de um grande amigo, Leonardo Barros, ele é muito conhecido na avaliação psicológica hoje, foi um dos grandes amigos durante o mestrado, enfim, na carreira acadêmica, e ele mencionou uma frase que eu carrego até hoje. Ele mencionou: Jennifer, você... Na verdade, meu apelido é Cidinha dentro do meio acadêmico. Carinhosamente eles colocaram, e ele mencionou: Cidinha, você vai ser uma pessoa de referência no sentido daquilo que você busca, porque você se esforça. Sim. E muitos, né, professores, mentores. Hoje eu tenho uma mentora, que em 2023 eu vou divulgar quem é o nome dela, conhecida nacionalmente, é uma mulher pioneira, negra no mercado. E, enfim, muitas das situações que eu vivencio hoje na minha vida foi colheita. Mas eu tive grandes dificuldades, como qualquer outro empresário, para alicerçar. Precisei fazer um giro capital muito alto para que eu conseguisse ajudar muitos empresários, e é isso que fez a credibilidade da empresa crescer. Mas muitas das vezes eu enfrentei grandes desafios, né? Eu acho que, como qualquer pessoa, ao conquistar uma casa, ao conquistar um carro, ao ter investimentos, hoje a Jennifer ela não é só empresária, hoje eu tenho investimento em 4 polos no mercado, né? Eu tenho esses investimentos que muitas das vezes, por estar no ramo, nós temos acesso a esses projetos, não de forma fácil, mas de uma forma mais intuitiva, né, devido aos networks, né? Eu acredito muito nos relacionamentos, e é isso que eu prego. Então, eu sou uma pessoa muito aberta, independentemente da pessoa que seja. Se ela precisa dar start daqui 10 anos, eu vou receber ela para um café da mesma forma hoje, Karina. E quem vivencia comigo hoje sabe que eu incentivo, eu busco a melhoria de todos os clientes em relação a consolidar o nome no mercado, porque primeiro a gente tem que ter uma marca pessoal, né, Karina? Sim. Nós somos uma marca pessoal para que depois a gente possa alicerçar os demais projetos. Eu não acredito, Karina, e não é uma filosofia da Império, lidar com questões coletivas. Eu trato com os meus clientes o formato individual, porque ali ele tem a liberdade de transparecer a sua essência, os seus medos, os seus desafios e os seus projetos reais, porque muitas das vezes ele deseja muito, mas ele talvez naquele momento ele não tenha habilidade e competência para aquela área. Então, nós tentamos trabalhar no formato pré-existente, ou seja, vamos desenvolvê-lo entende? Então, eu sou completamente apaixonada por pessoas. Não vou dizer para você que a Olivia vai seguir os meus passos, mas talvez os outros segmentos e os polos... Ela vendo a mãe, você sendo esse exemplo. O que eu desejo hoje, enquanto missão, visão e valores da Império, é deixar um legado para você, talvez, que esteja me ouvindo, para você que também é mulher, Karina, que é possível. Hoje pessoas que muitas das vezes fecharam a porta para mim, me chamam para um café e quer sentar à mesa comigo. E isso, humildemente, eu menciono no sentido de felicidade, de entender que nós estamos no caminho certo, nós estamos com as pessoas certas. A nossa cúpula é uma cúpula seleta,
Não vou dizer que nós trabalhamos com o projeto Premium, não é essa a intenção, mas hoje nós criamos essa fonte de desejo nos empresários, não só de Limeira e região, e hoje nós temos grandes empresários a nível nacional buscando projetos internacionais para trazer para o Brasil e vice-versa. Nós temos uma cúpula que acredita nos nossos ideais, nos nossos propósitos, mas também nós temos alguns empresários que estão em passinhos do nascer mesmo, né? Como se fosse uma criança. Nós precisamos dessa maturidade para que possamos pensar em novas unidades. Então a Império é para todos. A Império é para consolidar os seus sonhos e os seus objetivos. Quando eu falo de sonhos e objetivos, são coisas distintas, né? Só de sonho ninguém vive, não é verdade, Karina? Verdade. Então a gente desafia mesmo os nossos clientes no sentido de se consolidar no mercado, criar uma marca sólida e, óbvio, conquistar os seus objetivos, né? Nós não vivemos de fontes milagrosas, nós temos... Sair do comodismo, da zona de conforto. Exatamente, Karina. Nós inauguramos empresas que não são físicas, que nós chamamos de home base, e também lojas automaticamente macro. Então, quando você pensa em empreender, você precisa entender qual é a sua visão de mundo, qual é a sua colocação, qual é o seu projeto de vida. E a Império, quando foi idealizada em 2019, ela nasceu um pouquinho antes, eu era extremamente jovem, mas muito bem alicerçada, orientada. Sim. E algumas pessoas se comunicam dessa forma comigo, né? Jennifer, você é da geração Y, ainda na faixa etária dos 30 anos, como você conquistou alguns... foram esforços, não tem uma receita de bolo, não são bons relacionamentos, boa índole, ter a capacidade de cumprir os seus combinados e reforçar que muitas das vezes, Karina, não se trata só de relacionamento a termos de valor financeiros, mas sim de valores pessoais. Então, as pessoas que se relacionam hoje conosco, independentemente, são acolhidas, são organizadas e são fluidas na sua caminhada, e eu tenho o privilégio, né, de comemorar várias vitórias. Os clientes, eles me ligam, eles me comunicam a todo momento as mini pílulas que eles conquistam. E isso não tem consultoria ou algo nesse sentido. Tem preço que pague, né, não. gente? Então, nós trabalhamos no formato individual, nós temos alguns pilares como cursos, mas nada no formato coletivo. Nós não temos as iniciativas que são pré-existentes no mercado. A minha carreira foi pautada na área de vendas, né, Karina? Então, na parte dos negócios da família, eu sempre venho da parte de relacionamentos. Em Limeira, eu também trabalhei nessa parte de vendas. Quando eu não me identifiquei com o formato, com a missão, visão e valores, eu decidi alicerçar meu próprio negócio. Né? Quando eu me senti invadida, quando eu não me senti valorizada, porque muitas das vezes nós, como ser... Tem muito disso. Tem. Muito. E eu sempre prego a minha família e aquele que me sustenta, porque primeiramente em tudo que eu coloco a mão vem Deus. Sim. E quem me conhece, vivencia no meu dia a dia, sabe perfeitamente das minhas crenças, dos meus valores. E eu creio na Mãezinha, em Nossa Senhora Aparecida, que nunca me desamparou. Em cada projeto que eu coloco a mão, a prosperidade vem no sentido de que tem planejamento estratégico, tem visão, tem uma cúpula por trás, tem economistas, tem parte financeira. Hoje a Império era extremamente consolidada. Se você me permitir, Karina, eu lembro quando eu tive uns primeiros... Obrigada, Karina. Saúde. Quando eu iniciei o movimento de me relacionar com pessoas, eu tive uma grande dificuldade em ter pessoas que agregassem valor, que entendessem aquilo que eu tinha enquanto proposta. Então, quando eu fiz uma reunião que só compareceram 5 pessoas e eu que montei o coffee, eu corri, eu levei tudo, coloquei dentro do meu carro. Eu lembro, foi difícil. E como que você lidou com essa situação? Eu continuei. Mesmo com muita dificuldade, eu continuei. Né? Me aprimorei, busquei formações a nível internacional, me relacionei. Por trás da Jennifer tem pessoas e mentores muito, muito significativos. Meu primeiro mentor foi meu pai, né? Meu grande orgulho. Né? É uma pessoa de uma índole inquestionável.
Um grande exemplo para você. Um grande exemplo. E naquele momento que a empresa ainda estava alicerçando, que hoje a minha secretária está comigo a esse longo período, e ela acreditou. As pessoas que estão comigo hoje acreditaram no Império. E eu valorizo. Quando me procuram, quando me ligam, eu sempre penso, essas pessoas dependem de mim, eu não posso falhar. Sim. São famílias? São a família, que dependem de você. E é uma emoção saudável, é uma emoção de felicidade. É claro que nós não paramos por aqui, nós temos grandes desafios, mas o começo foi árduo, né? E por isso que eu falo para todos os empresários, se está doendo nesse momento, né? É porque está plantando, vai ter colheita, são desafios. Para todo plantio tem a sua colheita. Exatamente. Então não desistir. Persistir. E esse é o feeling que muitas das vezes eu desafio muitos empresários, né? E humildemente eu sempre menciono para eles, né? O arroz e feijão também funciona. Exato. O ideal é que a gente possa crescer, se desenvolver, mas não perder a nossa essência. Não esquecer, exatamente. Alguns clientes, eles participam da minha vida, eu abro a porta da minha casa, e a gente vai lidando de acordo com a personalidade de cada um, né? Mas a empresa é muito humana, e se a empresa é muito humana é porque a Jennifer é muito humana, né? Eu transpareço muito daquilo que eu sou. Sim. Tem erros. Que equipe, que empresa que não precisa se alinhar? Todo ser humano tem suas falhas. Porém, todo e qualquer feedback é acolhido e a gente tenta se desenvolver para que a gente possa ter os melhores resultados. Sim. Os resultados não são meus, Karina. Eu não faço nada sozinho. É aquilo que Confúcio já nos aponta. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Então a Jennifer não está sozinha. Primeiramente tem Deus, tem uma família inteira por trás. São os nossos valores pessoais. Depois que eu me tornei mãe, principalmente, é uma nova vertente. Eu acho que eu virei... eu me transformei, né? E hoje eu percebo que eu sou referência para algumas pessoas sem saber. Sim. Bem no intimato, elas me procuram, elas falam, como você consegue? Inspiração. Você é uma grande inspiração para nós mulheres, para mim também. Karina, é recíproco, saiba disso. Eu acho que a gente se comunica em relação a isso. Mas desde as pessoas que dão um feedback positivo, ou aquelas que automaticamente em algum momento não estiveram conosco, ou até mesmo se desligaram, elas levam a verdade daquilo que automaticamente foi combinado, foi naquele relacionamento, né, ali ajuizado, vamos dizer assim. E eu só tenho a agradecer, e pensando nesse 2023 que o planejamento estratégico já está pronto, nós temos muitas ações importantes, e eu costumo não dar start e holofortes antes que as coisas aconteçam, né? Aproveitando essa sua conversa, então o planejamento para o próximo ano, você indica assim para começar quanto tempo antes? O ideal é que o planejamento seja revisto semestralmente, né? Em relação ao próximo ano, no máximo, né, em outubro, né? Eu acho que se o empresário ele tiver um calendário, uma assessoria, óbvio que isso vai acontecer muito antes, mas o ideal é que isso já esteja em andamento, até para a equipe entender os processos finais, né? Nós estamos há 2 meses de finalizar o ano, né, Karina? Isso é muito rápido, né? Cada ano está passando mais rápido ainda. Não vou utilizar a frase quem fez, não faz mais, porque eu não acredito nisso, mas são oportunidades, estar preparados, né? Estar preparado para os resultados. Eu costumo dizer isso para os meus clientes, né? Não é impulsividade, é planejamento, é estratégia, é visão e estar preparado, porque muitas das vezes nós perdemos oportunidades por não estar preparados, por não estar assessorados, né? Nós, hoje em dia, possuímos 80%, Karina, da nossa profissão. Consumimos, na verdade, não é possuímos, consumimos. Então não tem como você me dizer que você não precisa estar preparado, entende? Nós temos uma cúpula de 22% somente de mulheres no poder ainda hoje. É bem pequeno. É bem pequeno. A gente está no mundo atual, ainda está bem. Eu não defendo essa questão. Baixa essa taxa. Embora nós tenhamos aliados em relação né, ao sexo masculino, né? Mas por quê? Por que disso? Não incentivar ainda mais, não se preparar ainda mais. Eu sei que nós estaríamos falando, enfim, de fatores
socioeconômicos, políticos, e não cabe aqui no momento, porém é uma discussão que eu defendo, né, de dar start, de buscar. O empoderamento feminino, ele existe, ele é um movimento, e a mulher, ela tem esse direito de mostrar as suas competências e as suas habilidades, porém ela também não deve se fechar a aliados. Nós temos 35%, né, de gestores dentro da nossa empresa que acreditam. O nosso primeiro contrato a nível internacional foi um CEO, né, foi um gestor que acreditou, né, no nosso trabalho, na nossa proposta, e eu sigo nessa vertente, que é lidar com pessoas e não defender gêneros. Exato. Entende? Exato. Então essa é a visão que automaticamente eu possuo. Me coloco como uma mulher negra empoderada, me coloco nesse movimento de inspirar pessoas, e aqueles que integram, né, aqueles que acreditam, aqueles que apoiam a nossa vertente, certamente serão acolhidos nessa família. Aproveitando a sua fala, com toda essa sua humildade, simplicidade, essa sua fé, a Império, em 2020, ela deu um grande salto, um importante salto a nível internacional em Portugal. Sim, ela deu. Conta pra gente. Eu me lembro como se fosse ontem. Na verdade, 2020 foi o ano que automaticamente eu engravidei da Olivia, e aí... Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Os grandes projetos, Karina, foram fechados com os hormônios à flor da pele, né? Quem é mulher me entende mais. Sei muito bem como é isso. E, Karina, eu não acreditava. Muitas das vezes, quando foi acontecendo, quando as coisas, os advogados me ligavam, eu mencionava, será que é o momento? Né, eu não vou conseguir fazer uma ponte aérea, não vão permitir, é Covid, olha tudo que está acontecendo mundialmente. Foi tudo feito remotamente, Karina. Então, pandemia, gestação, o primeiro contrato internacional, os desafios de alinhamentos, e fomos felizes. E agora nós desejamos sediar o nosso escritório em relação a isso, né? Quando eu falo escritório, não é uma sala, é o escritório sediado. Sim. Mesmo. Até pela língua, né, Karina? Facilidade. Hoje hoje não se mais fácil, mais próximo. Não se enganem, a Jennifer não fala fluentemente ainda o inglês. Estou em desenvolvimento, mas justamente pensando nos contratos administrativos em outros países. Enquanto isso não acontece, obviamente a gente tem uma cúpula que nos atende em relação a isso, mas é importante estar preparado. Lembra que eu mencionei? Exatamente. Então nós estamos nessa movimentação e, enfim, 2023, além dos meus aspectos profissionais, eu tenho os pessoais, pretendo fazer mais 2 tipos de investimentos no mercado. Ainda não estudei qual será o ramo, justamente porque esse é um desafio para os empresários. Né? Nós não precisamos necessariamente ter uma única fonte, depositar os ovos numa única cesta, e é esse o desafio que eu faço para muitos empresários. Né? Você possui um legado, é uma empresa familiar, ok, mas e o que mais? Né? O que você pode fazer pensando não só na liberdade financeira, não só no processo de aposentadoria, mas na satisfação e no legado que você deseja deixar hoje no mercado. Então, talvez não caberia aqui tantos assuntos, né, Karina? Porque se a gente abrir o leque, é muita coisa. Nesse momento, nós estamos tentando trazer o start para algumas perguntas que muitas pessoas, às vezes, me fazem, né? Mas questionam. Já começa pelo meu nome, né? O único... Procura... Jennifer, Jennifer. Jennifer. Exatamente. E já começa pela marca pessoal, né, Karina? Então, hoje nós estamos envolvidos em vários projetos. Acredito que eu não tenha levantado para você também o nosso suporte social. Quem convive diariamente com a Jennifer e com a Império sabe das nossas movimentações e ações sociais, porém eu respeito a individualidade daquela pessoa que está recebendo essa ajuda, e nós não divulgamos, não colocamos. É claro que nós temos starts com algumas empresas, né, que aí automaticamente nos procuram na tratativa, né, desse auxílio, dessa ajuda, e nós já estamos em comunicação, mas o meu grande foco, Karina, é trabalhar o eu, aquela pessoa que automaticamente precisa de ajuda e muitas das vezes não está nessa entidade. Sim. Né? Então, são pessoas que muitas das vezes precisam do alimento, de uma questão, né, de saúde, ou muitas das vezes, Karina, só ser ouvida, entende? Então, o nosso cunho social vai muito além. Quando uma pessoa talvez deseja empreender, não é que eu me coloco no patamar de grande, não é isso, mas talvez naquele momento eu possa fazer algo mais para ela.
que ela possa lidar com aquela situação que ela deseja empreender, ela empreende, e são relacionamentos, Karina, né, que pode acontecer daqui 5, 6, 7, 8 anos. Sim. Tem pessoas que receberam essa ajuda e depois me procurou para abrir segunda unidade, terceira unidade, e esse é o movimento, né? Os relacionamentos precisam ser autênticos, né? E com isso, tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? A colheita vem. A colheita vem, né? De qualquer maneira. E eu costumo dizer agora, eu falo para os nossos clientes e eu falo para toda a parte da nossa equipe, dos analistas, que é tempo de colheita da Império. Agora conta pra gente o porquê desse nome, Império, qual foi a idealização? Quando nós sentamos com a parte estratégica, né, de marketing e criatividade, o meu perfil comportamental é executora, ele fala muito mais alto que a parte comunicadora. O vermelho é essa pulsão, né, de vida, de fazer acontecer, de realizar, né? Império vem da questão contemporânea mesmo. Sim. De polarizar mini impérios. Eu acredito que nós já somos empresários desde quando nós temos um lar e temos que pagar água, energia. Eu costumo dizer, se você não se considera empreendedor e tem uma casa, você já tem o primeiro alicerce. Por quê? Serão 2 águas, 2 energias, então precisa administrar muito bem. Então eu costumo dizer que todos nós somos imperadores, né, dos nossos objetivos, das nossas buscas, e é isso que eu gostaria, de ter a visibilidade em que em cada polo um império foi construído, um filho foi desenvolvido e uma família foi alicerçada. Então esse é o porquê, né, do nome, enfim, da escolha. Bacana. Agora, conta pra gente finalizar aqui esse bate-papo tão proveitoso. Tão, obrigada, assim, Karina. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Conta pra gente uma cena de humor ou de apreensão. Nossa! Que vai ficar pra história. Olha, me chamou muita atenção o feedback de um médico na hora do meu parto, né? A Olivia, ela nasceu em Limeira, na Unimed, e eu estava com contrações. Quem lembra dessa minha passagem na parte acadêmica também, dando aula, eu falava, só um minutinho que eu estou tendo uma contração nesse momento. Porque era a pandemia e a gente dava aula no formato remoto. Sim. E achei que as contrações ficariam somente aí, né? As risadas, porque as pessoas viam o meu equilíbrio e eu... né, parecia uma tenista. Porque quem é mãe entende que é doloroso, muito, né? Mas na Unimed, em trabalho de parto, eu conversava sobre um projeto criativo, incentivando... Sempre trabalhando, né? Uma enfermeira e o Iago lá olhando aquilo e eu falando automaticamente sobre quais são os pilares, como que nós deveríamos montar o plano de ação, e eu na contração, na bola, embaixo do chuveiro, e a Olivia quase nascendo. E fechando negócios. Então, resumindo, gente, inclusive depois que passou o período do parto, da anestesia, e eu consegui cruzar as pernas, eu revisei minha agenda. No dia 23 de dezembro de 2020, eu revisei minha agenda e os médicos ficaram abismados, porque a Olivia ainda estava descansando, dormindo. Sim. Mas eu precisava dar o último checklist. Não, era o último checklist. Eu costumo dizer que na empresa nós somos imparáveis, mas é no sentido de essência, de valor. Eu não me vejo uma pessoa estressada, me vejo uma pessoa cansada. Porque a gente cansa, né, Karina? Nós somos seres humanos, mas o cansaço tem significado. O estresse não, né? Então eu amo o que eu faço e pra você entender, eu faço a qualquer momento, até na hora dando a luz, gente, até na hora do parto. É isso, Karina. Eu agradeço pela oportunidade, tá bom?